Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, hoje para a nossa aula de máquinas térmicas do nosso curso Técnico em Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga. Sempre, como sempre, todos muito bem-vindos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de combustíveis, de combustão, de geração de vapor, né? Combustíveis no contexto de geração de vapor. Né? Vamos começar a entrar numa parte mais técnica aqui da nossa disciplina de máquinas térmicas e motores. Além disso, nós vamos ver algumas qualidades dos combustíveis. A principal delas que nós vamos abordar aqui é o poder calorífico. Então fique com a gente que tem bastante coisa para ser vista, tá ok? Bom, começando então, vamos começar com a ideia de geração de calor, que é a energia aqui que a gente principalmente trata no contexto de máquinas térmicas. Primeira coisa que tem que ter em mente, nós transmitimos calor, nós transportamos calor no contexto de máquinas térmicas a partir do vapor, vapor d'água na maioria das vezes. Então, é amplamente utilizado na indústria, né? Não é uma ou outra, muito utilizado na indústria o vapor aquecido, né? Seja superaquecido ou mesmo saturado, né? Tanto para o aquecimento quanto para acionamento mecânico, né? Quando a gente tem principalmente na cogeração de energia elétrica, quando a gente precisa fazer esterilização, né? No contexto hospitalar, por exemplo, é bastante utilizado. Então, o vapor é algo que é empregado não só na indústria, mas até em outros setores aí da sociedade, né? Bom, vapor d'água, por que é o preferido dentre as substâncias que a gente vê? Por que no contexto de máquinas térmicas, quando a gente vai ver as máquinas, quase todas vão trabalhar aí com vapor, seja na sua forma saturada ou mesmo superaquecida? Primeiro porque é uma substância, né, que tem alto calor específico. A água tem um alto calor específico, então eu consigo agregar nessa substância uma grande quantidade de calor, e isso é interessante quando a gente vai transportar, né? O vapor ele acaba sendo um meio de transporte dessa energia. Além disso, a disponibilidade, né? A água a gente tem ampla disponibilidade, tanto no meio industrial, né, como na sociedade de modo geral. Então, além de tudo, embora não esteja escrito aí, é algo que não é tóxico, né? Então, se a gente, por exemplo, utilizasse uma outra substância, vamos citar um exemplo aqui, vamos supor que eu usasse algum óleo ou mesmo algum álcool, que se fosse descartado no ambiente venha a ser um contaminante. Seria algo indesejado, né? E muito ruim aí de se lidar. Já a água não, né? A gente pode utilizar e se eventualmente a gente tiver algum vazamento ou mesmo um descarte para o meio ambiente. Claro que com condições adequadas, né? Se essa água não estiver contaminada ou se estiver contaminada, tratar para depois devolver ao meio ambiente. Mas é algo que tem grande disponibilidade e na sua concepção aí ela não é um contaminante para o meio ambiente, né? Tudo bem? Bom, pensando em gerar vapor então, né? Que é a nossa forma de transmitir o calor, né? O vapor ele é gerado, ele é obtido, né? No que a gente chama das unidades geradoras de vapor, né? Que na indústria, de um modo geral, de uma forma mais simplória, né? De uma forma mais direta, basicamente são chamadas as caldeiras, né? Os trocadores de calor que são os responsáveis por produzir vapor, né? A partir da energia térmica. De modo geral, as caldeiras, ou os geradores de vapor, né? Elas queimam algum tipo de combustível, né? Que pode ser os mais diversos possíveis, desde bagaço de cana, cavaco de madeira, óleo combustível, óleo BPF, licor negro nas indústrias de celulose, palha de algum, por exemplo, de algum cereal que seja no contexto aí agroindustrial, né? Então a gente pode ter uma infinidade, né? Depende da disponibilidade do setor em que você está trabalhando, né? Mas a gente pode ter uma infinidade de combustíveis sendo queimados como fonte de energia, inclusive gases, né? Tem caldeiras a gás também, enfim. Bom, basicamente as caldeiras elas são constituídas de que forma? Elas são vasos fechados, né, sob pressão, né? Elas existem até regulamentação para esse tipo de equipamento, né, que é a NR13, que a gente vai ver ainda no nosso curso.
mas não é o contexto hoje da nossa aula, tá? Bom, mas basicamente nesses equipamentos a gente introduz a água líquida, né, que a gente obtém no meio ambiente, seja de um poço, seja de algum rio. É óbvio que essa água ela é tratada, não é qualquer água, ela passa por um tratamento extremamente rigoroso para ser utilizada nas caldeiras, né? E ela é transformada em vapor através desse calor da queima de um combustível, né, que acontece numa região das nossas caldeiras conhecido como fornalha, tá certo? Mas nas nossas aulas mais adiante a gente vai ver com mais calma, né, com mais detalhe, o que vem a ser cada um desses macro componentes das caldeiras, aí, inclusive a fornalha, tá ok? Bom, pensando então agora mais no contexto da nossa aula de hoje, que é combustão e combustíveis. Bom, primeiro, o que é um combustível, né, do ponto de vista técnico? Combustível basicamente é toda substância capaz de reagir quimicamente com o oxigênio, né, que é o comburente naquela reação de queima, a famosa reação que a gente conhece bem lá, o triângulo do fogo, né? Então, toda substância que é capaz de reagir quimicamente com o oxigênio de modo a liberar energia térmica, né, na forma de calor, ela acaba sendo identificada como combustível, né? E a gente pode ter esses combustíveis tanto na forma sólida, líquida, gasosa, né? Então, para citar aí alguns sólidos, lenha, carvão e por aí vai. Líquido, os combustíveis mais comuns que a gente abastece nos nossos carros, aí, álcool, o etanol, né? Gasolina, diesel, e gasosos, né? O GNV, gás natural veicular, e também existe aí outros gases que podem vir a ser utilizados também como combustíveis, tá bom? Obviamente, como existe uma infinidade de combustíveis, cada combustível tem uma característica, não só pensando do ponto de vista da fase que ele se encontra, se ele é sólido, líquido ou gasoso. Mas de um modo geral, cada combustível tem uma característica de densidade, tem uma característica de cor, de cheiro, de ponto de fulgor, enfim. Tem uma série de características que a gente pode analisar. E uma delas, que a gente vai abordar bastante nessa aula, é o poder calorífico, que ouso dizer que é a principal característica que a gente pensa no combustível quando vai utilizar ele, a gente basicamente utiliza-se do poder calorífico por conta ele é que nos dá a grande noção de quanto de energia aquele combustível pode fornecer para nós utilizarmos no nosso equipamento por unidade de massa ou por unidade de volume. Bom, então, além das características que cada combustível tem, né, quando a gente pensa na caldeira que a gente tem na nossa indústria, né, ou ainda quando a gente vai comprar uma caldeira, selecionar uma caldeira para fazer parte da nossa indústria, sem dúvida, uma das coisas que tem que ser levada em conta é o combustível que a gente tem disponível. Então, por exemplo, se eu estou numa região rural, eu vou analisar que tipo de combustível me é acessível ali, inclusive financeiramente falando, né? Para tornar viável, porque muitas vezes, pessoal, se a gente instalar uma caldeira que vai funcionar basicamente com óleo, por exemplo, óleo combustível, né, que não é o mais barato dos combustíveis que a gente tem, pode ser que ela venha a se tornar inviável de ser operada, né? Então, muitas vezes, o combustível que a gente tem disponível, né, se eu estou lá, por exemplo, numa região que planta muito milho ou muito arroz, né, e tem a palha de arroz, e aquilo é um resíduo que não tem muito o que fazer, a gente queima e gera energia com aquilo, né, assim como o bagaço de cana, enfim. Falando aí agora especificamente do poder calorífico, né? Então, definindo o que é o poder calorífico, né? A quantidade de energia liberada por uma quantidade de combustível no processo de combustão, né? E é óbvio que isso vai depender de combustível para combustível, né? Então, a gente vai ter um poder calorífico que identifica cada combustível. Na verdade, assim, cada combustível vai ter o seu valor calórico, né? O seu poder calorífico. E aí a gente tem que ter em mente o seguinte também, isso também depende da condição em que o combustível se encontra, principalmente com relação à umidade, né? Então, se a gente tem, por exemplo, cavaco de madeira, né, e ele tem um teor de umidade lá, normalmente na ordem de uns 30%, 35%, ele vai apresentar um poder calorífico. Se ele tiver muito mais umidade que isso, o seu poder calorífico tende a cair, né, como se estivesse diluindo esse poder calorífico em relação à massa, né? Por quê? Quando a gente fala da umidade em madeira, por exemplo, né, se eu pego lá 1 kg de madeira e ele tem 30% de umidade, na verdade eu não tenho 1 kg de madeira, eu tenho
700 gramas de madeira e os outros 300 gramas são de água. Então, e a água não tem poder calorífico, não contribui para o poder calorífico em nada. Então, quanto maior o teor de umidade, a tendência é menor ser o poder calorífico da substância, tá certo? Isso é muito claro, principalmente nos combustíveis sólidos, tá certo? Principalmente esses que são higroscópicos, ou seja, que têm afinidade por água, que absorvem água, tá certo? Então, a gente pode entender o poder calorífico como o calor liberado pela combustão completa do combustível. E aqui entra um ponto interessante. O que é a combustão completa de algo? Então, a gente tem que lembrar um pouquinho de química. Combustão completa, né, se a gente pegar um combustível que tenha basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio, basicamente é quando a gente tem todo o carbono sendo convertido em CO2, ou seja, em dióxido de carbono. Se a gente tem uma reação incompleta, né, a gente acaba gerando também o monóxido de carbono, né, que é o CO. Então, que é uma reação indesejada, já que a gente não tem todo o carbono sendo convertido a um gás, né, e liberando toda a energia possível, ok? A gente vai ver um pouquinho mais em detalhes isso aí. Bom, outra coisa importante que a gente deve saber é que o poder calorífico, ele basicamente se divide em duas categorias, né? O poder calorífico superior e o poder calorífico inferior. A gente tem algumas definições para isso e, na verdade, o que muda, né, a análise aqui é como é determinado esse poder calorífico. Então, veja bem, o poder calorífico superior, como está aqui no slide, ó, é a energia liberada, né, por unidade de massa disponível por um determinado material cuja combustão se efetua a volume constante. Veja, o que isso significa? Basicamente, quando a gente está fazendo a análise de poder calorífico superior, a gente faz numa bomba calorimétrica, né, que é um equipamento para isso, né? Esse equipamento é todo selado, usa uma pequena quantidade de combustível e todo aquele volume de combustível é queimado. E se ele tem, por exemplo, a umidade lá dentro, todo combustível vai ter um pouco de umidade, né, um teor de umidade, a energia que estaria nessa água que vai vaporizar com o processo da queima, ela é condensada, né? A água é condensada e essa energia que iria embora com ela na sua vaporização é levada em conta. Então, a água formada durante a reação de combustão, ela acaba sendo condensada, né? E o calor referente dessa condensação, ele é levado em conta. Por isso que é superior. Se fosse numa reação acontecendo a céu aberto, como acontece na maioria dos equipamentos, e a gente já vai ver isso, né, mais para frente, a gente trataria do poder calorífico inferior. Por quê? Porque essa energia da vaporização da água vai-se embora e a gente não contabiliza ela, né? A grosso modo é assim que é a diferença de um para outro. Na prática, para nós, em termos de combustíveis, né, e levar em conta quando a gente vai trabalhar, vou selecionar um combustível ou ainda analisar o poder calorífico de um combustível que vai abastecer a minha caldeira, por exemplo. O que nos interessa é o poder calorífico inferior. Por quê? O poder calorífico que ocorre, que é basicamente a energia que efetivamente é disponibilizada por um material, considerando-se o quê? Essa perda de energia referente à água formada na reação de combustão, né, do material. E aí a gente tem, né, a gente vai ver nas referências bibliográficas dizendo assim, que é a energia efetivamente disponibilizada na combustão completa também, na combustão, que acontece a pressão constante. Então basicamente o que vai acontecer? Vai acontecer em ambiente aberto, como é na pressão atmosférica, né, e a pressão ela se mantém constante durante todo o processo de combustão, não existe uma pressurização, como se fosse fechado. Quando a gente faz na bomba calorimétrica, que a gente vai ver foto ainda hoje, a quantidade de combustível que a gente vai queimar e verificar toda a energia liberada, ela está dentro de um recipiente, de um reator completamente fechado, com a combustão sendo feita com oxigênio puro, todas as condições ideais, né? E a gente consegue computar toda essa energia quando a gente está fazendo essa análise. No caso do dia a dia, quando a gente trabalha nas caldeiras de um modo geral, a gente vai ter a condição sem conseguir manter um volume constante, mas sim a pressão constante, né, já que é feita a pressão atmosférica. Bom, unidades para poder calorífico, é extremamente importante a gente saber. No sistema internacional, né,
a gente trata tanto o poder calorífico superior quanto o inferior, né? Eles são expressos aí em joules por grama ou ainda quilojoules por quilograma, né? Que acaba sendo a mesma coisa, só está com o múltiplo aí de quilo em cima e embaixo, né? Nas unidades. Mas basicamente a gente acaba lidando aí com, na maioria das vezes acaba vendo em quilojoule por quilograma. Mas, além do joule, do quilojoule, né, a gente também é uma unidade muito utilizada, inclusive, na indústria, são as calorias, né, ou a quilocaloria por quilograma, né, que é o kcal aí por kg. Então, quilocaloria por quilograma é a unidade que acaba sendo mais pertinente, mais comum de ser utilizada nas indústrias, embora o sistema internacional use normalmente o joule, tá? Bom, na queima de combustíveis aí, a gente tem que ter em mente o seguinte: qualquer que seja o combustível, essa energia que é liberada, ela é consequência de reações químicas. E que essas reações químicas, reações de combustão, né, vocês devem lembrar lá da química do ensino médio, elas ocorrem principalmente com quais compostos? Com o carbono, que liberam energia, né? Com o carbono, com o hidrogênio e com o enxofre. São os três principais elementos químicos aí que estão presentes nos combustíveis, né, que ao reagirem com o oxigênio, né, que é o nosso comburente, acabam liberando energia. Não são as únicas substâncias, obviamente, mas são as três principais. Detalhe, a gente vai ver aqui nos próximos slides, né, que tanto o carbono, né, vocês podem ver aqui na parte à direita aí, ó, e quando a gente reage o carbono com o oxigênio, a gente tem uma variação de entalpia, que é o que significa esse ΔH aí, de 33.900 kJ por quilograma. Quando a gente reage com o hidrogênio, né, olha lá, libera 141.800 kJ por quilograma, enquanto que o enxofre libera 9.200 kJ por quilograma. Então, quando a gente observa aqui, a variação na entalpia, né, isso aqui é a variação da entalpia de formação, né, entalpia de formação desses compostos, no caso do CO2, da água e do SO2. Veja, são reações de combustão, né? Não por acaso se estudou muito aí, ó, utilizar o hidrogênio como combustível, né, tanto para veículos e até já foi utilizado no passado em aviação, né? O grande percalço aí, né, a gente sabe que o hidrogênio com pouca quantidade libera muita energia, né, já que o poder calorífico dele é altíssimo, né, mas é difícil o controle, né, se torna perigoso, explosivo e tal. Mas pensando ambientalmente, veja, a reação de combustão do hidrogênio libera o quê? Libera água. Ambientalmente isso é excelente, né, porque a gente sabe que o CO2, aí, o dióxido de carbono, é um dos gases aí que contribui, né, o efeito estufa. Então, e o dióxido de enxofre também não é nada interessante, né, do ponto de vista ambiental, já que ele é tóxico, inclusive. Como vocês podem ver, cada um desses componentes, se eles estiverem presentes no nosso combustível, eles contribuem para a energia, para liberar energia quando são queimados. Então, é interessante que eles estejam presentes. Mesmo o enxofre, contribuindo para isso, o enxofre é uma exceção de que seja interessante ele estar presente no nosso combustível. Por quê? Porque, gente, se vocês forem procurar aí, vocês vão ver que o enxofre ele contribui muito para a corrosão dos componentes. Então, embora ele contribua aqui até na parte energética, não é interessante que ele esteja presente nos nossos combustíveis, tá certo? Então, são algumas poucas reações aqui químicas envolvendo alguns componentes e para que serve aí de base para a gente ter uma noção do porquê que alguns combustíveis têm um poder calorífico maior, outros menor. Tudo tem a ver com a composição química deles, né? Então, dependendo, por exemplo, a gasolina é uma cadeia carbônica, é um hidrocarboneto, né? É basicamente uma cadeia formada de carbono e hidrogênio, com diferentes ligações e quantidades, né? Não é uma única. A gasolina não tem uma fórmula única, diferentemente do etanol, por exemplo, o álcool combustível, né? Que é um composto definido, né? E a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais. Mas aqui é interessante de a gente observar aqui, ó, nessa tabelinha de combustíveis aqui e os seus respectivos poderes caloríficos superiores, a gente tem alguns valores de poder calorífico aqui que nos são interessantes, né, de observar. Então, por exemplo, óleo combustível, né, são valores médios, tá, pessoal? É interessante a gente notar que
principalmente quando a gente trata aí, por exemplo, de madeira. Se eu tenho espécies diferentes de madeira, eu vou ter poderes caloríficos bem diferentes também de uma madeira para outra, né? Dependendo se ela é resinosa ou não, dos compostos que fazem parte dessa madeira, varia muito, né? A mesma coisa vale quando a gente vem, por exemplo, a carvão, seja vegetal ou mineral. Embora aqui para o vegetal a gente está com um valor fixo aqui, né? A gente pode ter uma série, uma faixa de valores aí, já que isso são valores que não são únicos para cada combustível, né? Vocês devem ter uma noção, por exemplo, que o petróleo, né, os combustíveis que a gente tem, o petróleo de um modo geral que a gente tem de regiões diferentes, eles têm qualidade diferentes, teores de enxofre, por exemplo, bem diferentes. De um petróleo lá da Arábia Saudita ou ainda de um petróleo aqui da Venezuela ou do Brasil, né? Então a gente tem diferentes qualidades, vamos assim dizer. Mas aqui vale uma observação legal. Porque quando a gente pega os nossos carros lá, o carro que é flex, por exemplo, e eu rodo meu carro flex com gasolina e com álcool, né? Eu encho o tanque de gasolina, ando, ele faz uma média de quilometragem, né? De quilômetros por litro. E aí eu vou andar com álcool, né? Encho meu tanque com álcool, vou andar com ele e tenho o carro rodando bem menos quilômetros por litro do que com gasolina. O principal motivo disso acontecer está aqui, pessoal. Está aqui em função do quê? Em função da diferença de poder calorífico. A gasolina tem um poder calorífico muito superior em relação ao álcool combustível ou ao etanol, como a gente deveria chamar adequadamente. Então veja, nessa faixa aí de poder calorífico, a gente já consegue observar uma grande diferença com eles, e isso é o principal motivo da diferença de quantos quilômetros por litro a gente consegue fazer com um combustível ou com outro. Claro que não é o único motivo, mas é o principal dele. Bom, então continuando, pessoal, veja lá. Basicamente, como que a gente mede o poder calorífico dos combustíveis? Como é que a gente determina? Na verdade, existem muitos valores tabelados nos livros por aí. Se vocês forem procurar na internet, vocês vão encontrar até fácil os valores de poder calorífico. Porém, o ideal se a gente for trabalhar com um combustível novo, que não é muito bem conhecido, ou mesmo aqueles que têm bastante variabilidade, tanto na composição química quanto no teor de umidade deles, é interessante que a gente tenha uma análise, né, para ver como é que qual que é a característica, qual é o poder calorífico da nossa matéria-prima de fato. Então são duas maneiras de determinar ou estimar o poder calorífico. A primeira delas é através de um cálculo estimativo, né? A gente pode, com base na composição elementar, né? Então, por exemplo, se eu pegar um combustível meu e tiver uma análise imediata dele, uma análise elementar, né? O que é uma análise elementar? Eu mando para um laboratório químico e eles determinam para mim, tem tantos por cento em massa, né, de carbono, tantos por cento de hidrogênio, tantos por cento de oxigênio, tantos de enxofre, de nitrogênio, de todos os componentes que tiverem lá determináveis. E aí a gente tem algumas fórmulas empíricas que a gente faz um cálculo estimativo, né, do quanto que, com base nessa composição elementar, qual vai ser o poder calorífico desse combustível. Tem uma série de cálculos, né, de fórmulas prontas na internet, que claro que como é algo empírico, vai variar de combustível para combustível, né? Mas existem algumas fórmulas meio gerais, meio genéricas aí para combustíveis sólidos, ou por exemplo para combustíveis líquidos, ou para combustíveis gasosos, enfim. A gente vai ver uma aqui para combustíveis sólidos e líquidos, né? Que dá uma boa estimativa para a gente, tá? E outra forma que é a mais precisa, né? É através de uma bomba calorimétrica, que é um equipamento onde a gente faz lá a análise exata, a volume constante, né? Ou seja, é selado, né? A gente pega uma quantidade de combustível, tem que saber o teor de umidade dele, faz uma análise de teor de umidade antes, coloca uma pequena massa lá para ser queimada com combustível, com oxigênio puro, né? E em uma condição ideal, e consegue quantificar toda a energia liberada por aquela combustão, né? Eu vou mostrar uma foto, inclusive, de uma bomba calorimétrica que é da faculdade onde eu estudei, que nós tínhamos esse equipamento lá, ó. Então veja, é um equipamento relativamente pequeno, né? Ele estava numa bancada aqui do laboratório, então é relativamente pequeno, né? Então, como vocês podem ver aqui, ele tem um
um suporte, né, onde a gente coloca a bomba calorimétrica. A bomba em si é esse material aqui em inox, né, que na verdade é um reatorzinho. Dentro desse reator aqui a gente tem um suportinho, né, um cadinho que a gente chama, onde a gente coloca uma quantidade pequena de massa, tem que ser uma quantidade exata de massa de combustível. A gente informa que através do software da máquina o teor de umidade que essa umidade tem e a massa que foi inserida ali dentro, e ele faz uma análise aqui dentro. Ele tem um procedimento aqui que ele insere oxigênio puro dentro dela e promove uma queima, né? E toda a liberação de energia é captada por sensores da máquina e é quantificado para a gente aqui quanto que chegou. Ela já dá pronta para a gente o poder calorífico daquele combustível, né? Então dá para fazer. Isso aqui é inclusive utilizado até para uma máquina como essa para medir o teor calórico de alimentos, inclusive, né? Que não é muito o contexto da nossa aula, mas se a gente for pensar, né, qualquer alimento que a gente come lá, quando a gente vai no nutricionista da vida, por exemplo, a nossa dieta diária ela é baseada numa quantidade de energia que a gente tem que consumir por dia para se manter o coração funcionando, respirando, os pulmões, os músculos, enfim, né, sem entrar no mérito aí da parte nutricional, mas só a parte energética. Lá, como é que o pessoal sabe que o nutricionista, por exemplo, consegue saber que se eu comer lá, por exemplo, uma quantidade de arroz ou de feijão ou de qualquer outra comida vai me dar tanto de energia? Então, inclusive esses materiais eles são queimados, né, literalmente numa bomba calorimétrica para que se saiba o seu valor energético. O termo é um pouco diferente, mas basicamente é o poder calorífico, né? Como a gente está falando de alimento e não de um combustível necessariamente, a gente acaba usando termos técnicos diferentes por serem áreas diferentes, mas a análise em si é a mesma. Bom, e aí a estimativa do poder calorífico inferior, né? Que, como o próprio nome está falando aí no tema do slide, é uma estimativa. São cálculos teóricos e experimentais, né, onde o pessoal, com base na análise elementar do combustível, né, na quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de enxofre e do teor de umidade, a gente aplica esses valores dentro dessa fórmula, né? E aqui os valores que tem que entrar aqui, a gente vai ter exemplo para que vocês vejam, mas eles têm que entrar em decimal. O que significa isso, né? Então, se eu tiver 50% de carbono, eu vou pôr 0,5 aqui, né? Se eu tiver 10% de hidrogênio, eu vou ter 0,1. Se eu tiver 15% de oxigênio, 0,15, por aí vai, né? Então, eu vou entrar com esses valores aqui. Essa fórmula aqui, ela foi concebida aqui experimentalmente para que o poder calorífico no final das contas saia em quilocaloria por quilograma, né? Isso está totalmente relacionado com esses fatores numéricos que estão aqui, né? Se fosse em kilojoule por quilograma, com certeza esses valores seriam diferentes, né? Mas dá para a gente calcular em quilocaloria mesmo por quilograma e, se for necessário, converter de quilocaloria para quilojoule, que existe uma conversão fácil aí. Tudo bem? Então veja, um exemplo para não ficar muito vago, né? Se eu fizer uma análise elementar de um combustível sólido e ele apresentou a seguinte composição: 58,02% de carbono, 3,04% de hidrogênio, 0,98% de nitrogênio, 16,02% de oxigênio, 4,03% de enxofre e 17,91% de cinzas, né? Então, baseado na composição deste combustível, eu faço uma estimativa do poder calorífico inferior. Então, vou fazer uma estimativa com base nesses valores. Primeiro, eu pego a minha formulinha lá de poder calorífico inferior, eu vejo lá que a primeira coisa que se pede é o teor de carbono, né, que vai multiplicar por 7.832, que vai somar com o teor de hidrogênio menos o teor de oxigênio dividido por 8 vezes 28.650, então, e vai somar também com 2.065 que multiplica o teor de enxofre, menos 615 que multiplica o teor de umidade, que é o que estava no slide anterior aí, né? Então veja, aqui nós temos teor de nitrogênio. Nitrogênio entra na conta? Não. Nitrogênio é um gás inerte, para efeito de geração de energia ele não conta, né? Ele pode causar problemas para a gente, inclusive
com os NOx da vida, né, que são os óxidos de nitrogênio que são poluentes, né? Mas para efeito energético aqui na conta do poder calorífico não entra, para nós não interessa. Então nem está na fórmula, apesar de vir da nossa análise elementar lá, que ele consta quanto que tem dele, não vai entrar na conta. A mesma coisa vale para cinzas, né? O que são as cinzas? Basicamente são os inorgânicos, né? Sílica, areia, de um modo geral, né? Que não reagem, né? Então esse combustível aqui, ele tinha bastante sílica, né? Bastante cinza, melhor dizendo, que é algo que também é inerte, que também não entra na conta, embora está na mesma cor aqui da umidade. Não foi fornecido para a gente o teor de umidade dessa análise elementar. Normalmente não vem, né, o teor de umidade. Ele já vem só a composição elementar. Então, neste caso, não vai nesse 615 aqui, ó, que é o teor de umidade, que vai multiplicar o teor de umidade, vai ser zero aqui, porque não existe, o teor de umidade não foi dado. Tudo bem? E assim como o nitrogênio foi dado aqui, mas não tem onde colocar ele na fórmula, também não vai ser usado. O resto, veja lá, 58,02% é 0,5802, isso aqui em decimal, né? Então, basicamente, eu peguei aqui o 58,02 e dividi por 100, literalmente. Então, nos dá o centesimal aqui, o decimal, né? A mesma coisa para o hidrogênio, ela 0,0304, que era o valor de 3,04%. O de oxigênio aqui, ó, 16,02, então 0,1602 dividido por 8. Faço essa continha aqui dentro, multiplico pelo 28.650, que é da fórmula, somo com 2.065, que multiplica o teor de enxofre, lá 4,03%. Fazendo essas contas aqui, ó, primeiro a gente faz as multiplicações, né, e divisões, e aquilo que está entre parênteses antes ainda, né, faz essa conta antes. Fazendo passo a passo aqui, cada parcela e somando elas no final, a gente chega no poder calorífico desse combustível aí, estimado em 4.924,59, aproximadamente 5.000 calorias. Olhando então essa análise elementar aqui desse combustível, vendo os teores que a gente tem, muito provavelmente isso aqui é um carvão mineral, né? Tem um teor de enxofre relativamente alto, né? Se fosse um carvão vegetal, o teor de enxofre não chega a ser tão alto. O teor de cinzas elevado também é um indicativo de que se trata de um carvão mineral aí, né? Então, são apenas uma estimativa, não sei exatamente se é um carvão mineral, mas com base na composição elementar e conhecendo um pouquinho dos combustíveis, eu penso que seja esses valores referentes a um carvão mineral. Ok? Mas para nós aqui, o que interessa agora é mais para a gente poder praticar o uso dessa formulinha e vocês verem como que funcionaria. Tá ok? Um segundo exemplo, ó, uma coisa interessante que dá para fazer também é conseguir traçar a nossa análise elementar do combustível a partir da sua fórmula molecular. Não dá para fazer isso com todos os combustíveis, porque tem combustível que não tem uma fórmula definida, mas existem combustíveis que têm a fórmula que a gente conhece, né? Então, olha lá o que o exemplo diz, ó. Faça uma estimativa do poder calorífico inferior, né? Então vamos usar aquela formulinha, para a combustão completa de quê? Do álcool etílico anidro, que nada mais é que o etanol sem adição de água, etanol puro. E depois, para a gente ver o efeito da umidade, né? Álcool combustível, que é o álcool que a gente compra nos postos de gasolina aí, nos postos de combustíveis, que ele tem, né, permitido por lei um teor de umidade, né, uma quantidade de água que gira em torno de 7% ali, é aceitável, está dentro da lei, tá ok? Então veja, primeiro, eu teria que fazer, se fosse um combustível que eu não sei a fórmula exata, eu tenho que pegar esse combustível, mandar para um laboratório químico, eles estabelecem para a gente a composição elementar e aí eu jogo os valores na fórmula. Mas agora eu tenho um combustível que eu conheço, né? Por exemplo, se eu pegar a gasolina ela é uma cadeia carbônica que pode variar, né? A gente vê lá normalmente em termos de octanos, né? A quantidade que tem do octano nela, se tem mais, tem menos, quanto maior a octanagem, melhor. Mas ela não é um componente que, se eu pego aqui nesse posto é o mesmo que vai estar lá, enfim, que foi produzido pela Petrobras é uma, dependendo da região onde foi extraído o petróleo é de um jeito, enfim, em outra região é outra. O etanol não.
Etanol é etanol. O que significa etanol, né? Se a gente lembrar, inclusive, lá da química orgânica, a gente vai ver que etanol nada mais é do que um composto que tenha dois carbonos, com ligações simples entre ele, tem uma hidroxila, né, que é o OH aqui, e o restante aí de hidrogênio. Então, a fórmula molecular dele basicamente é C2H5OH. Quando a gente olha para essa fórmula, o que dá para a gente fazer para estimar em termos de massa, né? A gente usa aquela fórmula do PCI, ela está baseada na percentagem mássica dos combustíveis. Então, qual que é o elo de ligação de uma fórmula molecular química para relacionar com massa do combustível? O segredo está aqui, ó, na nossa tabela periódica, né? Então, eu coloquei aqui para vocês a tabela em um slide todo para a gente ver maior. A gente sabe que faz parte do etanol carbono, hidrogênio e oxigênio, não é isso? E a gente sabe quanto tem de cada um deles. Então, 2 carbonos, né? 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Veja, aqui não está tão grande assim, mas dá para ver que o carbono, que é esse elemento aqui, ele tem uma massa molecular, uma massa molar, melhor dizendo, de aproximadamente 12 gramas por mol, certo? No caso do etanol, nós temos 2 mols de carbono para cada etanol, né, para cada molécula de etanol. Assim como eu tenho uma hidroxila, então eu tenho um oxigênio que tem uma massa molar de 16 gramas por mol, enquanto o hidrogênio tem 6 unidades de hidrogênio lá no etanol, mas tem a massa molar de 1 grama aproximadamente, não é isso? Então veja, eu fiz um cálculo percentual aqui básico. Se eu tenho lá a massa molar de cada um dos componentes aqui que compõem, dos elementos que fazem parte do etanol, eu consigo estimar, né, consigo saber a massa molar desta molécula. Então, do etanol, a massa molar vai ser 46. O que é? De onde que surgiu esse 46? Se eu pegar, por exemplo, 2 carbonos, cada um pesando 12, certo? Então, vezes 2 dá 24 gramas por mol. Se eu tenho 6 hidrogênios, cada um pesando 1, são 6 gramas por mol de hidrogênio. Então, 24 mais 6 já deu 30. E eu tenho um oxigênio, que pesa 16 gramas por mol. Tenho só um dele na molécula. Então, são 16 mais 24 mais 6. Isso daqui dá 46. Então, o peso da molécula, o peso molecular do etanol é 46 gramas por mol. Agora, eu vou conseguir estimar também em relação à massa de carbono em relação ao todo, né? Não é isso, uma quantidade percentual, né? Basicamente é isso, uma parte em relação ao todo. Veja, se eu tenho 2 moléculas de carbono, dois elementos aqui, 2 carbonos, que fazem parte dessa molécula, cada uma delas pesa 12 gramas por mol, então eu vou ter 24 em relação a 46, que é o todo, vezes 100. Isso me dá, em massa molar, né, no caso, o carbono corresponde a 52,17%. Então, se a gente fizer essa conta de modo similar para o hidrogênio e para o oxigênio, a gente vai ter, o hidrogênio tem 6 unidades de hidrogênio, cada um pesando 1 grama, em relação aos 46 que pesa a molécula. Vai me dar, então, o hidrogênio corresponde, a massa de hidrogênio no etanol corresponde a 13,04%. A mesma ideia serve para o oxigênio. Eu tenho apenas um oxigênio na molécula de etanol. Um oxigênio pesa 16 gramas para cada mol e a molécula como um todo pesa 46 gramas, né, por mol. Então eu tenho 34,78%. Veja, eu peguei um combustível que eu conheço a estrutura química, consegui fazer aqui um cálculo de massa de cada elemento, né, do carbono, do hidrogênio e do oxigênio, em relação à sua massa molecular. Então, isso me é uma estimativa boa também de massa, né, de massa de cada elemento que eu posso usar lá naquela minha fórmula. Por quê? Nessa fórmula aqui, ó, os teores que entram aqui, eles são teores mássicos, então por isso que vem de uma análise elementar. Mas a gente pode fazer essa estimativa quando a gente conhece o nosso combustível e ele tem uma fórmula definida. Então veja, na letra A era pedido o álcool anidro, né? Quanto que ele teria de poder calorífico, o álcool anidro.
Então, se vocês forem ver lá, ó, a gente vai ter que trazer aqueles valores que a gente acabou de calcular, né? O teor de carbono no etanol é 52,17%, o teor de hidrogênio é 13,04% e o teor de oxigênio 34,78%. No etanol não tem enxofre, por isso zero. Na letra A gente está considerando anidro, ou seja, sem umidade, sem água. Então por isso zero também. E a fórmula se resume a isso aqui que está na letra A à esquerda aí. Então, fazendo o cálculo, a gente vê que o PCI dá 6.576,35 quilocalorias por quilograma, certo? Basicamente o mesmo cálculo, as mesmas porcentagens, mas agora levando em conta o teor de umidade de aproximadamente 7%, que é o que é permitido no álcool combustível, ou seja, 0,07 aqui. Não tem enxofre, né? Continua não tendo, né? No etanol não faz o enxofre não faz parte do etanol. E aí a gente faz a conta, veja que por conta da presença da água, o poder calorífico cai um pouquinho, lá, 6.533,30 quilocalorias por quilograma. Se vocês pegarem esse valor aqui e forem comparar lá com a nossa tabelinha, que eu mostrei alguns poderes caloríficos de alguns combustíveis, vocês vão ver que vai dar bem próximo. Aqui a gente está calculando PCI, uma estimativa, é óbvio, e lá tem o poder calorífico superior, que foi feito em análise em laboratório. Vocês vão ver que se multiplicar esse valor aqui por 4,186, que é para transformar de quilocaloria para quilojoule, nós vamos ter um valor aqui bem próximo lá dos 27 mil, que é mais ou menos, né, os 27 mil quilojoules por quilograma, que é o valor do poder calorífico superior do álcool combustível. Tá ok, pessoal? Então, isso é uma coisa interessante que a gente pode fazer a partir aí da tabela periódica. Bom, essas são as referências dessa aula aqui, né, para montagem dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e com certeza espero ver vocês na próxima aula aqui. Um grande abraço e até lá!